Por que é tão importante? Hoje eu tô aqui com a doutora Flávia, da Unesp de Franca, e ela vai abordar o tema por que é tão importante a gente passar com o ginecologista, fazer os exames preventivos e um pouquinho mais, né, doutora? Isso. Então, é muito importante, né, gente? A gente precisa cuidar da nossa saúde. Então, assim, ter um autocuidado com nós mesmas. O exame ginecológico, ele é muito importante, porque no exame a gente consegue fazer o diagnóstico de várias doenças ginecológicas. Às vezes a gente faz diagnósticos de doenças sistêmicas pelo exame ginecológico, faz o diagnóstico de doenças de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E o mais importante, a gente consegue detectar lesões que podem indicar para a gente um câncer inicial. Então, é muito importante nesse quesito de prevenção também, principalmente dos cânceres ginecológicos. Eu ia falar que também foi a doutora que me examinou, que pediu os exames quando eu descobri o câncer no colo do útero. Então, imagina se eu tivesse ficado esperando, não Uhum. tivesse passado com ela, tivesse. Por muito tempo, na verdade, eu achei que era normal e fiquei, né, ali adiando a consulta, e porque eu não tinha dor. Então, Uhum. eu poderia continuar ali, né, por Uhum. mais meses ou até anos com sangramento. E foi na consulta que ela me examinou e viu ali que tinha algo estranho, né, doutora? Então, Isso, porque que acontece? A maioria das mulheres às vezes não sabe que o que ela está sentindo não é normal. Então, vamos começar assim, por exemplo, com uma cólica. Então, tem mulher que todo mês sofre com cólica, tem aquela dor incapacitante, que chega aí no pronto-socorro tomar remédio. E isso foi passado para a gente, de uma maneira até histórica, que sentir dor no período menstrual é normal, que você ter TPM é normal. Sim, é uma coisa fisiológica da mulher, mas se está atrapalhando a sua vida, não é normal. Então, se você tem uma TPM muito forte, que você fica deprimida, sente vontade de ficar sozinha ou agride as outras pessoas, tem tratamento. Se você tem uma cólica muito forte, a gente tem que investigar que pode ser alguma alteração uterina, pode ser uma endometriose. E na prevenção do câncer é a mesma coisa. Às vezes vocês têm alguns sintomas que vocês acham que é normal, tipo um sangramento uma vez por mês, ou um sangramento após a relação sexual. E isso não é normal. E a melhor pessoa para te ajudar com esses sintomas é o seu médico ginecologista, né? Então, ter sangramento fora do período menstrual, ou quando esse sangramento menstrual se prolonga por mais de uma semana, gente, não é normal. Pode ir no médico investigar que alguma coisa tem. Bom, vamos dar o exemplo aqui da Rafaela, que depois de tudo que ela tem passado, ela se sentiu na obrigação de compartilhar a experiência dela com as outras meninas para que não aconteça com outras meninas também. A Rafaela tinha iniciado a vida sexual dela recentemente, bem recente. Mas toda vez depois da relação sexual, ela tinha um sangramento. Ela tinha uma vida sexual tão recente que a gente tinha até dificuldade para fazer o exame ginecológico, né? No começo foi bem difícil, mas a gente tem que ter paciência. Isso é um recado para os médicos. A gente tem que ter paciência com as nossas clientes, né? Com as nossas pacientes. Porque às vezes o exame é difícil mesmo no começo, mas com paciência, carinho, a gente consegue. Por quê? Porque não é normal ter sangramento depois da relação. Tudo bem, teve uma relação, sangrou, pode acontecer às vezes. Na primeira relação acontece pela ruptura do ímen, em outras pode acontecer porque às vezes tem alguma lesão no colo do útero, mas tem que ser investigado, mesmo que seja para você ir no médico e o médico falar que é normal. No caso da Rafaela, na primeira consulta a gente não conseguiu fazer exame ginecológico, né? Você foi. lembra? A gente não conseguiu fazer e eu falei, então vamos esperar mais um tempo, observa como é que você vai ficar e você volta. E nesse tempo, acho que foi um mês, ela continuou tendo sangramento depois da relação. Ela voltou aqui, eu falei, Rafaela, a gente vai ter que examinar, porque precisa ver da onde que tá vindo esse sangramento, né?
A gente pode até fazer um ultrassom transvaginal, mas nenhum exame de imagem vai substituir o seu exame ginecológico, o que você vai estar vendo lá na hora. Então, na segunda vez eu falei, Rafaela, a gente vai precisar. Força aí que a gente vai precisar olhar o que está acontecendo. E para minha surpresa, a Rafaela tinha uma lesão muito grande no colo do útero. E eu fiquei bem assustada mesmo. Por quê? Porque ela tinha acabado de iniciar a vida sexual dela. Então, assim, o HPV, que é o vírus que causa a maioria das lesões no colo do útero, ele é um vírus de transmissão sexual. E geralmente ele vai desenvolver o câncer depois de 5, 10 anos que a paciente está contaminada com aquele vírus. No caso da Rafaela, ela tinha iniciado a vida sexual aquele ano. Então, assim, eu falei, ou ela tá com HPV muito agressivo, que causou um tumor tão rápido desse jeito, ou não é causado por HPV. E no caso dela, depois de toda a investigação, a gente viu que não é causado pelo HPV. Então, o caso da Rafaela é para a gente ficar em alerta. Nem sempre é o HPV que está causando. Então, assim, você pensa, ai, mas eu comecei a ter relação agora, vai demorar para eu ter infecção pelo HPV, eu já tomei vacina, que hoje as meninas são vacinadas, ainda crianças, né, na rede pública. Sim, o HPV é o mais comum, causa 90% dos tipos de câncer de colo de útero. Mas a gente tem que pensar que tem aquelas outras lesões que não são causadas pelo HPV. Por isso que a ida ao ginecologista é tão importante. E eu ia ressaltar que até o exame, o transvaginal que eu cheguei a fazer, deu, tipo, tudo normal, né, doutora? Como é importante o exame físico, né? O médico examinar mesmo para ele ver ali o que tá acontecendo. E muitas jovens meninas, assim, relatam que não vão fazer no ginecologista, não vão no médico por constrangimento, né? Principalmente da posição, do exame. E eu acho que se o profissional, igual você falou, para os médicos, né, terem paciência, não tem, assim, a abordagem que você teve de paciência, de conversar, eu acho que aí sim que elas não vão no médico mesmo, né? Falar, não, deixa quieto. Como em qualquer profissão, né, gente? Assim, o amor pela profissão, o amor pelo que você faz a diferença. Então, a gente precisa ter um cuidado com as pacientes, porque assim, eu não poderia deixar a Rafaela sangrando sem saber o que ela tinha. Então, assim, a gente tem que insistir até conseguir fazer esse diagnóstico. E o que eu falei no começo, nada substitui o nosso olhar. Então, assim, eu poderia pedir um ultrassom, uma ressonância para ela. Talvez não veria nem na ressonância, porque a lesão estava no colo do útero. Então, eu só ia ver essa lesão pelo exame especular. E assim, o que é mais importante? A sua saúde, a sua vida, você viver até os 100 anos, ou a vergonha de passar uma vez por ano com o ginecologista, né? Então, a gente tem coisas que a gente tem que superar. A gente supera tantos medos, né? Desde criança, a gente aprende a ficar longe da mãe, aprende a andar de bicicleta, enfrentar os amigos na rua. Então, a gente também tem que ter coragem e enfrentar a primeira consulta ginecológica. Sim. Acho que só outra coisa, a gente fez um vídeo recentemente que tá no Instagram, né, falando da idade do exame preventivo. A doutora até trouxe que agora tem um novo exame, que não chegou ainda, né, mas... Já tá, assim, o Ministério da Saúde já regulamentou que agora a pesquisa para prevenção de câncer de colo de útero não vai ser feita mais com o Papa Nicolau. Vai ser feita com uma técnica mais moderna que vai detectar o DNA do vírus. Aí essa pesquisa ela não vai ser feita assim de todo ano, a cada 2 anos, porque como ele é um exame mais específico, que vai pegar realmente se tem infecção por HPV, ele vai ser feito a cada 5 anos. É o mesmo esquema de rastreio que é feito nos Estados Unidos, em vários países da Europa. Então, no Brasil, vai ser implementado esse mesmo esquema de rastreio. Isso, e eu acho que fora esses temas que a gente abordou, né, e esse vídeo que tá no Instagram, também hoje eu percebo que as meninas têm várias dúvidas, doutora, da vacina que tem no particular hoje do HPV. A dúvida é assim, se elas tomam aquela que é disponibilizada no SUS, já estão, tipo, protegidas ou necessariamente precisa tomar aquela do particular? É o seguinte,
O HPV, ele não é um vírus só. Então, vamos pensar que ele é uma família de 50 tipos de vírus, os vários irmãozinhos. Nesses vírus, HPV, a gente tem os que são bonzinhos e os que são mauzinhos. Os bonzinhos, a paciente vai ter o contato, pode até ter infecção, mas eles não vão desenvolver as lesões de alto grau de malignidade, quer dizer, o câncer. Ele vai desenvolver, às vezes, uma verruga, mas uma outra lesão na pele, mas isso não significa que junto com o malzinho, junto com o bonzinho, quer dizer, o que vai desenvolver a verruga, o ruim que vai desenvolver o câncer também não está lá, né? Por isso que a pesquisa do DNA é tão importante, porque aí a gente consegue ver até o tipo do vírus que a paciente está infectada. A gente consegue saber se é o vírus que causa mais câncer, se é o vírus que não causa nada, se é o vírus que causa mais condiloma, que são as verrugas, né? Então, por isso que essa pesquisa é melhor do que o Papa Nicolau. O Papa Nicolau a gente só vê que tem o vírus, a gente não sabe qual. E em relação à vacina, a vacina que é dada na rede pública, que a gente começa até entre as crianças, né? Ela é uma vacina contra os 4 principais tipos de vírus que causam câncer. Então, contra os mais perigosos, vamos dizer assim. Hoje, a que tem nas clínicas particulares, ela é contra 9 vírus. Então, o do SUS é contra 4 vírus e o das redes particulares contra 9 vírus. Quem tomou a do SUS não necessariamente precisa obrigatoriamente tomar a das clínicas particulares, porque você vai estar protegida contra os mais perigosos. Mas se você quiser tomar, mesmo tendo tomado a do SUS, não vai fazer mal. A gente até recomenda tomar. Sim. Então, assim, se você tomou a do SUS, você pode ficar tranquila que você vai estar protegida contra os piores. Às vezes você até pode ter uma infecção por HPV, ter aquelas verruguinhas, às vezes ter que fazer toda essa investigação para ver se não tem câncer de colo de útero, mas provavelmente você vai ter uma infecção por aqueles vírus que não são os 4 piores. Entendeu? Então é assim que funciona a vacina. Eu nem sabia de tudo isso. Sim, eu como atendo muito as meninas aqui da Unesp, eu vejo que elas, assim, tem muito medo de ter HPV, e quando tem, fica com muita vergonha, aí se sente culpada, aí culpa o namorado. Então, assim, gente, HPV é um vírus muito comum. Ele é um vírus de transmissão sexual. Então, assim, realmente você não vai pegar de sentar no ônibus ou de usar o banheiro público, não. É só pela atividade sexual. Mas a partir do momento que você inicia a vida sexual, você já pode ter contato, mesmo se não tiver a penetração, se não for consumido o ato sexual em si, porque o contato pele a pele pode transmitir. Então, às vezes, casais homossexuais, tanto feminino quanto masculino, eles também podem ter alterações pelo vírus HPV. Então, as mulheres homossexuais também devem ir ao ginecologista, fazer o seu exame ginecológico. Se já teve penetração, fazer o exame da vagina, do colo do útero. Se não teve, fazer pelo menos da vulva. Então, isso é muito importante. E não se sintam culpadas se algum dia aparecer uma infecção por HPV. Você tem que se sentir, às vezes, assim: nossa, Deus me mostrou, a doutora viu que tem essa lesão, então agora a gente vai cuidar dessa lesão. Sim. Igual a Rafaela. Se ela não viesse aqui, a gente nem sabe o que ia acontecer, porque o tipo de lesão que a Rafaela teve é uma lesão rara, e talvez se ela não tivesse tratado, como a gente está tratando agora, ela teria que tirar o útero e até comprometer o futuro reprodutivo dela. Sim. Então, é muito importante a consulta. E só para finalizar, né, que você falou desse assunto, eu lembrei que quando eu saí, tipo, do consultório, a doutora tinha falado que, assim, ela não falou que era um câncer, né, que eu teria que fazer um outro exame, a biópsia, para ser conclusiva ali, que era um câncer. Mas suspeitava do HPV. E daí eu lembro que eu comentei com algumas meninas, né, porque eu fiquei muito preocupada. Eu falei, como assim eu tô com HPV, né? Nunca imaginei nada assim. E as meninas, tipo, a primeira reação delas, assim, foi tipo, nossa, mas é uma doença transmissível, tal. E não foi, tipo, nem um olhar de, nossa,
de como eu estava. Foi tipo assim, o preconceito das Não doenças. foi assim de te querer te acalentar, Não, tipo, ai, nossa, você pode estar com câncer. Foi e assim, nossa, você está com uma IST. exato. Isso E é é muito muito isso que você ruim. falou aqui, É, da culpa, né? Daí eu é. comecei, eu tava com a cabeça de medo, assim, de, meu Deus, o que que eu tenho? E quando eu falei, elas reagiram assim, eu comecei a pensar, meu Deus, né? Onde eu peguei isso? Daí eu já liguei pro meu namorado e Uhum. falei, ai, você me traiu. Um monte É, de coisa, sendo que não é assim. e outra coisa, tem muitas pessoas que têm a contaminação do HPV e não tem sintomas, Uhum. principalmente homem, gente. O HPV ele é muito grave na mulher, mas no homem ele não é tão grave. Então, às vezes, e o homem também, infelizmente, não a maioria, né? Assim, não todos, mas a maioria não presta muita atenção no próprio corpo. Então, às vezes, eles até têm alguma coisa, mas como eles não têm sintomas, eles passam Uhum. desapercebido. E aí também eles não vão no médico e Nossa, aí também sim. passa desapercebido. Então, assim, tem homens que são contaminados pelo HPV e às vezes não é uma contaminação recente, porque o HPV é um vírus. Por que que ele é um vírus tão assim grave, entre aspas? Porque ele fica escondido dentro da nossa própria célula. Então, se nosso sistema de defesa não consegue destruir ele totalmente. Por isso que é importante a pesquisa do DNA, Uhum. porque mesmo se não tiver lesão na célula, a gente sabe que ali tem HPV. Então tem que Nossa. ficar prestando atenção, fazendo exame de Uhum. rotina, acompanhamento, porque pode ser que apareça um câncer. E Entendi. quanto mais no comecinho a gente tratar o câncer, melhor a qualidade de vida da paciente e a sobrevida também. Se a gente fizer só uma conização, a gente não vai tirar o útero, a mulher pode engravidar, Uhum. né? E se a gente pegar uma lesão no começo, que às vezes precisa tirar o útero, a mulher vai sobreviver. Então, a gente Sim. sempre tem que pensar, além da sobrevida, da qualidade de vida, né? Do futuro reprodutivo, quando pega uma doença que pega mulheres jovens também, Sim. né? Igual você. Que no seu caso não é HPV, né? Então, você Não. sofreu aquele preconceito do HPV e nem era HPV. Nem era, Mas o que eu nossa. quero passar é que não pode se sentir envergonhada por ter Uhum. uma lesão de HPV, porque assim, todas as mulheres que iniciaram a vida sexual já tiveram contato com HPV. Pode ser que Sim. até não desenvolveram a doença, a imunidade estava boa, era um tipo mais, entre aspas, fraquinho, para Uhum. vocês entenderem, mas já teve contato. Então, assim, não tem preconceito. Se alguma amiga de vocês pegar, não vai pegar usando o mesmo banheiro, sentando no mesmo sofá. Então, assim, não é uma doença de transmissão sexual. Precisa de contato íntimo para essa transmissão. Sim. Lembra até aqueles boatos que falavam de sentar engravida, né? Aquelas Então, coisas é uma todas. Meu Deus do céu. ignorância, né? Que hoje não é possível. Às vezes eu falo assim, nossa, eu trabalho numa universidade, né? A gente pensa assim, as meninas aqui são todas universitárias, todas bem informadas, mas, gente, mas você acredita que não é? Todo Uhum. mundo tem um medo, um pudor de falar sobre isso, É. então fica muito preconceito assim no ar, muita coisa errada, tanto na prevenção de doenças, quanto no uso de anticoncepcional, de prevenção de gravidez indesejada. Então, onde você vai tirar todas essas dúvidas? Com o seu médico, é a melhor pessoa para te orientar, né? Sim, com certeza. Acho que é isso, É? doutora. Tem Então mais tá alguma bom. coisa que você lembra? Não, por enquanto não. Então, a É isso. Rafa, eu achei muito legal esse trabalho da Rafaela, que ela quer ajudar outras pessoas para não acontecer com as outras o que aconteceu com ela, né? Que na verdade, assim, ela procurou logo o que ela sentiu, mas quantas meninas às vezes ficam com medo, com Sim. vergonha, ou vão em algum médico que não examina? Então, assim, se você for em algum médico que ele não te examinar, você tem que insistir. Você não vai falar, sair de lá e falar assim, ai, que bom, não me examinou. Você tem que sair de lá e falar assim, não, vou voltar, ou vou voltar nele e falar, não, doutor, eu quero ser examinada, ou eu vou procurar outro médico. Porque assim, a partir do momento que iniciou a vida sexual, precisa fazer o exame ginecológico. Não necessariamente colher o Papa Nicolau, mas precisa olhar para falar, ó, tá tudo bem, tá tranquilo. Quando você fizer 23 anos, a gente vai começar a fazer os seus exames de prevenção. Mas tem que passar pelo ginecologista para ver se tá tudo bem, Sim. né? É isso que a doutora falou, né? Antes eu torcia para não ser examinada,
Até fugia, mesmo quando a médica falava, né, que tinha que examinar, eu falava, hoje eu não tô bem. É. As meninas falam isso, hoje, não tomei banho, É, vim da academia, fica arranjando mil sim, desculpas. mas eu já entendo, tipo, a É. importância do. Assim, eu desconstruí totalmente o que eu tinha na minha cabeça do exame, então é muito importante mesmo. E também outra coisa que eu quero falar, vai ficar meio comprido, mas eu quero falar aproveitando, que é para jovens, que às vezes, assim, não na idade da Rafaela, mas às vezes as meninas mais jovens, de 13, 14, 15 anos, que já iniciaram vida sexual, às vezes não quer contar para a mãe não sabe, mas mesmo assim é importante no médico. Você precisa ter alguém da sua confiança para você contar. Se você não tem coragem de contar para sua mãe, conta para sua irmã, para sua prima, para sua tia maior de idade, para te acompanhar numa consulta ginecológica, porque isso é muito importante, tá? Então, assim, mesmo as meninas menores de idade que já iniciaram a vida sexual, a gente não vai colher Papa Nicolau numa menina de 13 anos, mas eu vou fazer o exame ginecológico, entendeu? Então, assim, é muito importante. Bem lembrado, viu? Eu tenho 21, acho que eu não falei no vídeo, mas não é só com 21, né, que tem a vida sexual ativa. Hoje em dia tem meninas que começam assim com 13, né? Uhum. Então, assim, às vezes não quer contar para a mãe, não quer que a mãe leve no médico, mas é importante. Pode até não contar para a mãe. Eu não vou contar, mas como é uma menor de idade, eu preciso de alguém maior responsável por aquela pessoa. Sim. Então, pode ser irmã, tia, prima, Alguém, né? sim. Que seja responsável para levar no ginecologista. É isso, eu agradeço muito, doutora, todas essas Imagina. informações preciosíssimas, super importante, acredito que, espero, né, que faça diferença na vida de muitas outras jovens, assim como fez na minha. E que a Rafaela sirva de exemplo para todo mundo da importância do exame ginecológico, né? Obrigada a vocês, viu? Obrigada, Rafaela. Imagina.